Bem, agora vamos iniciar a parte de parasitologia, vendo um pouco, principalmente, né, inicialmente, aliás, sobre platelmintos, helmintos em si, no caso que são os vermes, né, e suas relações de doenças parasitárias. Inicialmente, os helmintos, né, do grego helmis, né, que significa vermes, constituem um grupo muito numeroso, né, de animais, tanto espécies de vida livre, parasitária. A gente tem aí os filos Platelmintes, Nematoda e Acanthocephala, né? As ocorrências em humanos são muito comuns. A Organização Mundial de Saúde ela afirma que 24% da população brasileira do mundo está infectada por helminths, né? Infecções em geral resultam em morbidade e mortalidade, dependendo da condição do paciente. E no Brasil a situação ela não é diferente, certo? Elevadas prevalências de infecção por helminths em crianças, principalmente em regiões pobres, e a gente vai entender que isso está muito relacionado a saneamento básico, né? E o contato desses indivíduos, principalmente ali naquele local mais contaminado, que tem a grande prevalência desses tipos de patógenos, aliás, de parasitas. Então, iniciando pelo filo Platelminths, né, do grego plat, que significa chato. Esses organismos são protostômios acelomados, que se caracterizam por apresentarem simetria bilateral. A gente vai ver aqui as características gerais, e dentro desse filo a gente tem algumas classes onde a gente vai estudar um pouco sobre cada uma, e eu vou dar mais enfoque em uma delas, certo? Eu vou explicando com o tempo. Então, protostômios, né, do grego protos, primitivo, primeiro, né, estômago, caso a boca, seriam aqueles organismos ali com uma espécie de boca mais primitiva na sua formação embrionária. E muitos deles não têm nem sistema digestivo, por conta dessa característica. Extremidade anterior com órgãos sensitivos e de fixação. A gente vai ver que esse é um exemplo de planária, né? Os ocelos aqui que parecem os olhinhos, mas na verdade são órgãos sensitivos, né? Uma espécie de sistema nervoso mais primitivo, e muitas delas possuem aí na parte posterior uma espécie de ventosa, né, para ajudar aí na fixação, principalmente aqueles que são parasitas no sistema digestivo de humanos e animais. A ausência de exoendoesqueleto, são invertebrados, certo? São achatados dorso-ventralmente, né? Como nesse exemplo, eu vou mostrar outras imagens também. Com ou sem tubo digestório, sem âmos, sem aparelho respiratório e circulatório, certo? Nós estamos tratando aqui de parasitas com seus sistemas fisiológicos mais primitivos. Sistema excretor do tipo protonefrídico, né? Protonefrídeo, a gente vai entender melhor um pouquinho como que funciona. E o tecido conjuntivo enchendo os espaços entre os órgãos. São características aí morfológicas, embrionárias, né? De adaptação até mesmo em relação ao parasitismo. E alguns deles têm vida livre, né? Outros são ecto ou endoparasitas. Agora nós veremos algumas características embrionárias, né, dos platelmintos. Primeiramente, eles têm simetria bilateral, né, se for feito um corte aqui, pela simetria eles são idênticos. São acelomados, não apresentam celoma, espaço entre os órgãos preenchido, né, pela mesogleia, no parênquima mesodérmico. São ametaméricos, o corpo não é dividido em anéis ou metâmeros, como os nematelmintes, aliás, os anelídeos, a gente vai ver um exemplo. São protostômicos, né, como eu já falei, possuem uma morfologia estrutural de boca mais primitiva, certo? Características embrionárias também são triblásticos, né, possuem
aí o endoderma, mesoderma, né, onde fica mesênquima e ectoderma. Porém, os platelmintos eles são acelomados, certo? Aqui a gente tem uma característica dos nematelmintos, que são pseudocelomados, né, onde eles vão ter aqui um pseudoceloma, que seria o espaço aí entre essas cavidades. E os anelídeos, eles são metaméricos, né? Já tem essas divisões aqui em anéis, que é no caso das minhocas, né? E aí eles são celomados, eles já são um pouco mais desenvolvidos. Em relação ao sistema excretor, por se tratar de um organismo mais primitivo, né? O sistema excretor dele é através de canais protonefrídeos. O que seriam isso? A gente consegue ver aqui toda uma rede do sistema excretor, certo? E aqui algumas estruturas, né? Esse daqui é um poro excretor, que seria à medida que ele absorve nutrientes, né? E vai absorver para o organismo. Esse poro excretor ele tem como função excretar para o meio externo. E aqui a gente tem o que seriam as células flama, certo? Ó, os fluidos corporais entram para o espaço interno da célula flama. Se a gente perceber, tem tipo uns cílios aqui que ajudam a auxiliar na entrada daquilo que é absorvido, né, para a parte do que seria o sistema digestivo, só que de forma mais primitiva. Que a gente tem o núcleo, célula flama, né, células do canal excretor, e deslocam-se para os túbulos, que comunicam com o esporo excretor devido ao batimento dos cílios na célula flama. Então, esses cílios ajudam aí na locomoção, na movimentação. Túbulos ramificados com muitos capilares em fundo cego e flagelos, né, os cílios na superfície interna. Então, seria mais ou menos dessa forma o sistema excretor, através de canais protonefrídeos, onde a gente tem as células flamas com os cílios, que ajudam na movimentação, né, dentro dos túbulos. E aqui saindo todo o material pelo poro excretor. Atualmente, os platelmintos, né, estão agrupados em 4 classes, né, que no caso é a turbelária, trematoda, cestoda e monogênia. Vamos estudar principalmente a turbelária, trematoda e cestoda, né, e com enfoque na trematoda, certo? Aqui nós temos os representantes da turbelária, né, que vem de turbilhão. No caso é do Gésia tigrina, né, que seriam as planárias. Esse turbilhão é também em relação à movimentação, através de cílios, pela forma como se movimenta em ambientes aquáticos. Aqui nós temos a cestoda, onde tem como representação a tênia sólida, tênia saginata, causadoras da teníase. E trematoda, que é o que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo, é justamente o Desquistossoma maçônica, que é que causa barriga d'água, certo? Visualmente, a gente já consegue identificar diferenças morfológicas, né, a respeito dessas 3 classes. E a gente tem essa monogênea, mas que não chega de ser de importância clínica, por ser apenas um ectoparasita de peixes, né? Anteriormente eles eram considerados uma subclasse de trematodo, mas agora é considerado uma classe à parte também, como as outras, certo? Aqui são só algumas imagens. Eles costumam ficar fixados entre as brânquias dos peixes, né? E dependendo aí da parasitose, chega até a dificultar um pouco aí na respiração dos peixes, né? Nas trocas aí. Bem, em relação à classe turbelária, tem um baixo nível de cefalização, né? O sistema nervoso é difuso com ocelos, né? Os ocelos são esses pontinhos aqui,
que lembram olhos, mas no caso são relacionados ao sistema nervoso. Desculpa. Sistema nervoso, né? Uma forma de sistema sensorial também. Projeções da cabeça são as aurículas, né? Essas regiões aqui. A epiderme celular ciliada, todo esse contorno aqui é preenchido de cílios que ajudam na movimentação. São pequenos, a maioria são marinhos de vida livre, né? E a maioria predadores e limpadores, são detritivos, poucos comensais herbívoros e parasitas. Aqui só exemplificamos os ocelos e as aurículas. Com relação aqui à morfologia, né, fisiologia também. Nós temos em A o sistema reprodutor e osmorregulador, né? Aqui ó, tem ovário, oviduto, testículos, são organismos hermafroditas, vesícula seminal, o pênis, a vagina, né? Então ocorre a autofecundação. Em B nós temos o canal digestivo e sistema nervoso em forma de rede, né? Ó, aqui o intestino, né? Nessas extremidades a gente vai ter os poros excretores e as células flama dos canais protonefrídeos, né? E aqui seriam dois gânglios, né? Um sistema nervoso mais primitivo, onde ele acaba formando uma rede por toda a região do corpo. E em C, só para mostrar aí de forma mais externa, aqui no caso a faringe e a boca da planária, né? Aqui seria uma imagem transversal, né, para que a gente pudesse ver aí, ó, os cílios é preenchido por toda a parte externa, né? Tecidos conectivos, o intestino, né? Músculos circulares, fibras musculares dorsoventrais, cordão nervoso central, né? Onde teria aí essas ramificações. Em relação à reprodução nas plenárias, né? Ela ocorre de forma sexuada, hermafroditas com reprodução cruzada, né? Por serem monóicos, né? Terem os dois sexos em um organismo. Ocorre a fertilização interna e deposição dos ovos, né? E aqui nessa exemplificação nós temos aí duas planárias se aproximando, né? Para ter a fertilização interna e deposição dos ovos, bem como representado aqui. Em relação à reprodução em planárias, também ocorre de forma assexuada, pela fissão transversal, assim como cicatrização e regeneração de partes e órgãos, ocasionada, né, pelas glândulas, células não especializadas, do neoblasto que ficam na epiderme e no parênquima. Né, quando ocorre aqui a fissão, né, a lesão, ocorre migração de neoblastos e diferenciação dos tecidos locais, originando aí a regeneração do tecido, certo? Aqui é um vídeo de como ocorre a movimentação das plenárias, só para vocês se situarem, né? Podem procurar pelo título ou acessar o link. Saindo um pouco da classe turbelar, que está relacionada às plenárias, vamos agora para a classe cestuda. São endoparasitas desprovidos de epiderme, cavidade geral e sistema digestivo, né? Órgãos de fixação localizados na extremidade anterior. Aqui nós temos como exemplo se caso uma ateníase, onde a gente tem a tênia sólida, tênia saginata, e aqui a gente consegue encontrar aí uns órgãos de fixação, né? No caso seriam os ganchos e as ventosas, que isso daqui é o que vai ajudar na fixação ali na parede do intestino. Parasitas do sistema digestivo de vertebrados são heteroxenos, ou seja, acabam
parasitando aí de 2 a 3 hospedeiros. Corpo formado por Scolex, né, que é como se fosse essa cabeça aqui, colo e estróbilo, né, que seria justamente o conjunto de proglótides, onde é justamente cada segmento desse aqui é uma proglótide, certo? Aqui no caso tem como exemplo a Scolex, né, a cabeça de espécies de tênia. Aqui tem solo e saginata, a gente vai ver as diferenças. São hermafroditas com um sistema reprodutivo semelhante ao dos trematode, que é o próximo que a gente vai conferir, e repetido em cada proglótide. Então, cada segmento desse tem um sistema reprodutivo masculino e feminino, onde ocorre a autofecundação, né? A gente tem aqui, ó, proglótide e a ampliação, proglótide de órgão anterior, proglótide gravídica, né? Aqui, quando ocorre a autofecundação, ela tem um aumento do tamanho, e aí, quando esse parasita está lá no intestino, e ele vai autofecundando as proglótides, né, vão ficando proglótides gravídicas, elas vão se soltando e vão sendo eliminadas junto com as fezes do indivíduo. Sistema nervoso e sistema excretor protonefridial, da mesma forma que as planárias lá na classe turbelária, e estendem-se pela cadeia de proglótides, né? Ou seja, por todo esse segmento aqui. Essa daqui é uma imagem, né, para a gente exemplificar principalmente a Scolex. A diferença de morfologia da Scolex da Taenia solium, que é o que se ocasiona em suínos, e da Taenia saginata, né? Essa daqui não tem a espécie de gancho, ou pelo menos não chega a ser tão parecido. E a saginata é a que se dá em bovinos. Aqui vocês podem procurar pelo título, né? E vão... Aqui, se eu não me engano, é uma imagem de microscópio, né? Ela se movimentando na placa de Petri. Aqui temos algumas teníases intestinais em animais e humanos. Nome científico: Echinococcus granulosus, se dá em cachorros e ruminantes. Eu até mostrei um exemplo de ação deles, que é justamente ação obstrutiva, se eu não me engano, que vários cistos dessa espécie se acumulam no fígado de ruminantes, né? Distribuição mundial. Taenia saginata, carne bovina mal passada, seria o meio de infecção, né, do hospedeiro aí, hospedeiro intermediário. Mais comum na Argentina, Europa, Japão, Sibéria e Grandes Lagos. Tá. Esse daqui é de Philobothrium latum, né? Desculpa. Da saginata também é mundial, da Taenia solium é em carne suína mal passada, também mundial, e de Pilidium canino, né, que seria aí através de pulgas e piolhos também, é uma distribuição mundial. Vamos ver aqui as diferenças principais entre Taenia solium e saginata. Distribuição mundial, como já foi dito, 75 milhões de infectados. No Brasil tem cerca de 2 milhões, é bem comum. O hospedeiro definitivo é o homem. O hospedeiro intermediário pode ser suínos e cães, a Taenia solium, e em bovinos, a Taenia saginata. Quais seriam as causas, né, para se ter esse tipo de parasita? Criação de gado suíno e bovino em condições inadequadas, né, principalmente aí pela higiene, se tiver contato com fezes ou alimentos que estão contaminados com os cistos, né, com os ovos do parasita. Abatedouros clandestinos, né, e aí se dá proliferação também. Saneamento precário ou inexistente naquele local, né? Aqui, mais uma vez exemplificando, a Taenia solium com as ventosas e a presença de gancho, enquanto a Taenia saginata só tem aí as ventosas. Então, aqui são as diferenças entre a Scolex da Taenia solium e saginata. Aspectos epidemiológicos, né?
Esse tipo de parasita ele pode causar dois tipos de situações, né, que seria o agravamento da doença. Quando se tem-se a formação de teníase, né, onde é a forma adulta no intestino delgado do homem, né, então aqui a gente vai ter a escólex, né, lá fixada na parede do intestino delgado, toda a sua extensão formada de proglótides, e essas proglótides, quando se autom-fecundam, elas acabam sendo liberadas na fezes e assim vai tendo o ciclo e contaminando o ambiente e outros animais, né? Como é que se dá a contaminação para você chegar numa teníase? É justamente por ingestão de carne contendo cisticerco, seja uma carne suína ou bovina. E nós temos o quadro de cisticercose, que seria a forma lavária nos tecidos, né? A partir daqui a gente vai ver alguns estágios, mas do cisto se torna em forma larval, e essa larva ela pode se acumular nos tecidos, principalmente músculos, né? E esse acúmulo, onde a larva vai se desenvolver naquele local, acaba gerando edema, né? Tipo uma espécie de tumor, uma escoriação, e dependendo do local onde ela acaba se instalando, isso pode ser muito maléfico. Como é que se dá a contaminação por cisticercose? Ingestão de ovos de tenessório em alimentos contaminados. Então, aqui, ó, nós temos o ciclo biológico, né? Tenessório saginato começa aqui. Homens ingerem carne de porco cru ou mal cozida, contendo cisticerco, carne bovina também. 2. No intestino, os cisticercos amadurecem e transformam-se em adultos, ligando-se à parede pela cabeça, né, a escólex. Aqui a gente tem toda a formação de vários proglótides. Vermes adultos produzem proglótides que tornam-se prenhas, né, gravídicas, por questão que são hermafroditas e ocorre ali autofecundação. Elas podem liberar os ovos ou separar-se da tênia, né? Em 4, os ovos ou proglótides desprendidas são transmitidos nas fezes do hospedeiro. Então, quando tem essas fezes no meio ambiente, né, isso pode entrar em contato com os animais ou entrar em contato com água ou alimentos que também possam ser ingeridos por humanos também. Então, porcos ou humanos são infectados pela ingestão de ovos embrionários ou proglótides prenhas. Ovos se desenvolvem e se transformam em oncosfera, que penetram na parede intestinal. E aí pode chegar a formar o cisticerco, certo? Até mesmo em músculo. Oncosferas circulam para os músculos e outros órgãos e se transformam em cisticercos, né? E caso a pessoa venha a se alimentar de carne mal higienizada, mal cozida, né, ou então de alguma coisa que teve contato com as fezes, seja água ou alimento, volta a ter aí o ciclo novamente. Em questão da cisticercose, a maioria é assintomática, né? Tem cisticercose subcutânea, muscular, até mesmo ocular. Vai depender de onde a oncosfera ela vai acabar se fixando. E até mesmo neurocisticercose, que aí torna um quadro bem mais grave. Teníase, ela gera uma dor abdominal, né? Porque vai ser a forma adulta que vai estar ali se desenvolvendo no intestino delgado, né, do homem. Pode dar náusea, vômito, bulimia, anorexia, presença de proglótides das fezes, que é um dos exames, né, relacionados à parasitologia, é justamente a avaliação das fezes do indivíduo, se ali é possível encontrar ovos ou proglótides. E aqui temos exemplos de cisticercose, ó, ocular, essa daqui na língua, por partes do corpo, e neurocisticercose, que aí é muito mais complicado. Agora nós vamos falar sobre a classe Trematoda, né, suas principais características. São principalmente endoparasitas, tem uma estrutura recurvada, face ventral côncava de contorno oval ou alongado.
Corpo não segmentado, né, com uma ou mais ventosas, né, como nós podemos ver aqui no caso da espécie Schistosoma monzoni, geralmente duas, né, que vão ajudar ali na fixação. Tubo digestivo incompleto, ânus geralmente ausente. Maioria é hermafrodita, ou seja, são monóicos, com exceção apenas da família Schistosomatidae, né, que são dioicos, no caso o esquistossoma. Então vou falar de características gerais, mas no final eu vou puxar aí para essa espécie de importância, né, clínica e endêmica. Ciclo biológico, no mínimo 2 hospedeiros, um intermediário e um definitivo. Um intermediário, né, no caso moluscos, que aí a gente vai retratar a doença do caramujo, como também é conhecida, e doença da barriga d'água, né, que é a mesma doença. E um definitivo, que seriam ali os vertebrados, no caso os humanos. E que a gente tem uma pequena demonstração do ciclo biológico, mas aí eu vou exemplificar melhor, certo? Mas aqui seria a forma adulta, né? Se a gente olhar aqui, o macho é esse no formato de fenda, que é justamente onde a fêmea ela tem um comprimento maior e ela vai se encaixar nessa fenda para ocorrer a fecundação. E aqui nós temos ventosas, né, tanto no macho como na fêmea. E veremos aí o passo a passo, né, relacionado ao ciclo biológico. Adaptações ao estilo de vida parasítico, né? Eles possuem poderosa ventosa oral muscular, né, que vai ter atividade aí como sugadora, glândulas de penetração e encistamento, né, alta fecundidade, no caso dos hermafroditas, né, mas eu coloquei também para citar como exemplo os Schistosoma monzoni. Então aqui, ó, apresentam ventosas ao redor da boca e na região ventral, que ajudam ali na fixação, né, principalmente no intestino. Como é o sistema nervoso central, né? Ele é constituído de dois gânglios, né, cerebrais interligados, de onde saem os nervos laterais que percorrem todo o corpo através de ramificações, né? Então aqui a gente tem, né, que seria onde se origina o sistema nervoso central de uma forma primitiva, né, mais difusa, e a partir desses dois gânglios, né, no caso é só consertar isso daqui, gânglios, e a partir daqui tem as ramificações que se estendem ao redor do corpo, né, por cordões longitudinais e cordões transversais, certo? Aqui só mostrando, né, de onde se origina o gânglio cerebral e os cordões nervosos, que é justamente essa rede aí. São pobres em órgãos dos sentidos, né, justamente por terem aí uma fisiologia mais primitiva. Com relação ao sistema digestivo, ele é simples, certo? Tem uma abertura oral, anteriormente ou na face ventral, em alguns casos seguidos de pré-faringe, faringe e esôfago, que se bifurca e origina os secos intestinais. Então a gente tem aqui, ó, a parte ventral, né, seria a abertura oral, com faringe e esôfago, e se tem essa bifurcação, que seriam os secos intestinais, que é justamente onde vai se ter a sucção, né, a absorção dos nutrientes, e aí vai passar por esses secos intestinais e depois serem excretados lá pelos canais protonefrídeos, né, que eu já falei nas outras classes. Aqui só para exemplificar também, ventosa oral, faringe musculosa vista por transparência, poro genital, ventosa ventral, né, geralmente eles têm duas ventosas, e intestino ramificado, né, visto também por transparência. Sistema excretor, voltado exclusivamente à osmorregulação, né? Possui dois tubos protonefridiais, um em cada lado, dirigidos posteriormente. Fundem-se formando vesícula excretora, né, que seria o poro excretor,
onde lá a gente tem constituído a célula flama, que seria uma unidade excretora. Então, aqui exemplificando novamente, né, como é a estrutura do sistema excretor, a gente tem a célula flama, né? Se a gente perceber, essa parte rosa aqui seria interna do organismo e aqui a parte externa, né? Então, a gente tem as células flamas aí com os cílios, né, que ajudam nessa absorção, e aqui o poro excretor, né, que justamente vai ajudar a expelir aí todo aquilo que foi absorvido e que já foi digerido, no caso, a parte dos secos intestinais foi absorvido alguns nutrientes e o resto ele vai ser excretado, certo? Quanto ao sistema reprodutor masculino, né, possui 2 testículos ramificados, ducto diferente, vesícula seminal, pênis e abertura genital, enquanto o feminino possui um ovário ramificado, oviduto, circundado por glândulas Melis, né? Aqui no caso é uma espécie que ela vai ser hermafrodita, né? Porque a gente tem aqui a constituição do útero, receptáculo seminal, ovário, bem como os testículos, né? Aqui, parecimento poro excretor, poro genital, mas no caso do esquistossoma mansoni, que é o que eu vou focar, ele tem ali, ele não é hermafrodita, né? Ele vai ser dioico, vai ter machos e fêmeas. Então vamos lá, falando aqui da esquistossomose mansônica, né? Ela pertence à família Esquistossomatidae, do gênero Esquistossoma, e as espécies de maior importância clínica que nós temos hoje em dia são a Esquistossoma mansoni, Esquistossoma japônico e Esquistossoma haematobium. Pois bem, o habitat, né, os vermes adultos, eles se instalam no sistema porta-hepático, né? A gente vai ver todos os passo a passos de como ocorre a infecção, principalmente aí os seus estágios de desenvolvimento, né, desde a forma larval até a forma adulta. Via de transmissão é pela penetração ativa de cercárias. Cercárias é uma forma larval de locomoção, principalmente em ambientes aquáticos, que acabam penetrando aí em pele e mucosa, certo? O hospedeiro intermediário é o caramujo, e aqui seria justamente as manifestações clínicas, né? Como o indivíduo ele acaba entrando em contato, né, com o ambiente aquático que possui os caramujos que podem estar infectados com o parasita, essas cercárias elas acabam penetrando diretamente na pele, né? E aí chega a forma adulta, saindo do intestino em direção ao fígado, então fica nesse sistema porta-hepático, no mesentério, nas veias, o que acaba tendo aí uma obstrução, né, e acaba tendo esse acúmulo de líquido e o crescimento de alguns órgãos. E aí é conhecido como a doença do caramujo ou doença da barriga d'água por conta desse aspecto. As formas evolutivas: adultos, macho e fêmea, né, ovo, miracídio, esporocisto, cercária e esquistossoma. Eu vou mostrar cada uma delas, suas características, né, em que momento está no ciclo ali biológico. Então, em relação a essas 3 espécies, né, como é que se dá a distribuição da esquistossomose no mundo, a esquistossoma mansoni, ela está muito presente no continente africano, em 52 países, Caribe, Mediterrâneo Oriental, América Latina, como Brasil, Venezuela e Ilhas do Caribe. A espécie esquistossoma japônico, né, em países asiáticos e no Pacífico. E esquistossoma haematobium na África também, em torno de 54 países, e Mediterrâneo Oriental. Certo? Vamos lá, falar um pouquinho do hospedeiro intermediário. São molúsculos pertencentes à família
Panorbidae, várias espécies do gênero Biofilaria, né? São residentes em água doce ou salobra, né? E podem ter essa infecção pelo parasita durante toda a sua vida. Aqui são característicos de ambientes. E aí, quando o indivíduo ele entra em contato com esse ambiente, caso o parasita esteja, o molusco, tem grandes chances, né, de ser infectado ali por uma penetração ativa diretamente na pele de uma dos estágios do parasita. As espécies brasileiras, nós temos a Biofilaria glabrata, em regiões Nordeste e Sudeste, Goiás e Paraná, Biofilaria tenagofila, na região Sul, e Biofilaria straminea, na região Nordeste, né, com características aí. E vamos lá aos estágios de desenvolvimento, começando pelo ovo, né? Ele mede em torno de 150 micrômetros por 60 micrômetros. Tem forma oval, espícula lateral. Essa espícula aqui, ela ajuda na aderência, né? Em locais principalmente nas fezes e em locais do hospedeiro. Longevidade do ovo maduro, né, em torno de 3 a 4 semanas e até 5 dias no meio externo. Então ele tem uma certa durabilidade aí quando ele se encontrar no meio. Dentro do ovo a gente tem ali o estágio de miracídio. Então quando esse ovo ele encontra o local, né, ou pelo menos o hospedeiro, depois que ele se fixa pela espícula, vai ocorrer a eclosão e aí a gente tem um dos primeiros estágios, que é o miracídio. Ele é viável por até 12 horas, né? Epitélio totalmente ciliado, como a gente consegue ver aqui. Quimiotropismo pelo molusco, ou seja, quando o ovo está em contato no ambiente, né? Esse estágio do miracídio, ele tem uma certa atração química pelo molusco. Então ele vai tentar penetrar o molusco ali. A invasão ela ocorre de 5 a 10 minutos. De 5 a 10 minutos, né, ele possui enzimas líticas, né, com movimentos giratórios, e muitas vezes ocorre uma superinfecção que pode até mesmo matar os moluscos, dependendo da quantidade do parasita. Esse vídeo aqui ele foi feito, né, em microscópio óptico, que é justamente sobre esquistossoma mansoni e alguns estágios, né, que no caso a gente já consegue identificar no estágio do ovo. Após o miracídio, a gente tem o estágio de cercária. Tem 8 horas para invadir o hospedeiro definitivo, né, que seria o homem. É viável em torno de 24 a 36 horas no ambiente aquático. E fatores facilitadores, né? Pelo movimento da cauda, ela consegue se movimentar no meio aquático. Possui glândulas secretoras de proteases e hialuronidases e colagenases, que é o que favorece ali a penetração na pele, né? E também acaba facilitando a infecção pela turbulência da água, né? Entrar em contato com o hospedeiro. Aqui tem uma imagem, né, de um vídeo que é justamente a liberação de cercária pelo caramujo. O caramujo ele vai ser infectado pelo estágio de miracídio. E aí ele acaba se desenvolvendo, né, e a fase que sai do caramujo para o meio aquático é a cercária, né, que a gente consegue ter uma imagem mais ou menos da liberação de várias cercárias de um único caramujo. Esse vídeo aqui vocês podem acessar e ele mostra a penetração da cercária, né, na pele. Que quando ela penetra, né, com a ajuda da movimentação da cauda, essa cauda ela é segmentada, né, ela só ajuda ali na movimentação, mas na penetração essa cauda fica de fora, né, pelo ambiente externo. Tem esse vídeo também que é bem interessante. E aqui é a cercária, né, ocorrendo a penetração da cercária na pele, né, mostrando aí o movimento dela.
E quando ela penetra no indivíduo, no hospedeiro definitivo, que é o homem, aí ela vai partir para o estágio de esquistossômulo, né? Onde ocorre a perda da cauda, como eu falei, após a penetração. São levados principalmente para o coração e pulmões, né? Quando chegam na corrente sanguínea, além de outros órgãos. E somente os que chegam ao sistema porta-hepático, né, 3 semanas depois, em torno disso, eles amadurecem para a forma adulta. Os que vão para outros órgãos acabam não chegando no estágio de forma adulta. E aí aqui a gente tem o verme adulto, né? Diferenças entre macho e fêmea, que a gente tem a fêmea bem mais fina e alongada, enquanto o macho ele tem um aspecto aí mais espesso e com essa fenda, né? Que é justamente onde a fêmea ela vai se alocar para ocorrer a fecundação. Topologia do canal ginecófero, né? Esquito, né, seria em relação à fêmea, mas soma corpo. Então, por isso que é esquistossoma, mansone. Esquistossoma, corpo em forma de fenda. Características e diferenças, né, entre o macho mede em torno de 1 centímetro, tem cor esbranquiçada, o corpo dividido em 2 porções, enquanto a fêmea mede em torno de 1,5 centímetro, cor mais escura, e o corpo também dividido em 2 porções. Esse vídeo é muito interessante, né? Mostra a esquistossoma mansone, o casal do macho e fêmea, acho que em lâmina ou placa de Petri, se eu não me engano, e a movimentação deles, ela se encaixando principalmente aí na fenda do macho. Então, depois que penetra na pele, né, a gente tem ali o esquistossoma, né, que vai acabar se difundindo pelo organismo. Esse daqui seria a característica quando ele acaba se concentrando no pulmão, em capilares finos, né? Aqui seria o esquistossoma um verme jovem, ainda não na forma adulta. Aqui seria no fígado, né? Sistema porta-hepático, os vermes adultos, né? Onde ocorre o primeiro repasto sanguíneo, né? Onde eles se alimentam de sangue. Ocorre o acasalamento, maturação da fêmea, né? Sendo aí não vulneráveis. E 4, a migração do casal até as vênulas do plexo mesentérico, onde ocorre a oviposição. Então seria o quê? Aqui ele pode se concentrar em outros órgãos, mas não vai chegar realmente à fase adulta. Aqui indo para o fígado, e onde ele se instala é justamente o sistema porta-hepático, que seria aqueles vasos sanguíneos, né, a rede do mesentério, que é o que liga o intestino ao fígado, né? E aí eles ficam instalados nessa rede. Então, como é que se dá o ciclo da esquistossomose mansônica? Primeiro, fezes são eliminadas na água, né, fezes de uma pessoa que esteja com parasita. Os ovos eclodem e liberam as larvas ciliadas, né, que são os miracídios. Esses miracídios penetram nos caramujos, que são os hospedeiros intermediários, onde se multiplicam. Dependendo da multiplicação, se tiver uma superinfecção, pode levar até a morte do caramujo. De 4 a 6 semanas, as larvas cercárias abandonam o caramujo e voltam para a água. E aí, se uma pessoa estiver tomando banho, né, naquele local, ela penetra novamente no homem através da pele ou da mucosa. Entram na circulação venosa e chegam ao coração e pulmões, né, que são lançados através das artérias e diversas partes do corpo para o fígado. Eles crescem alimentando-se de sangue e depois migram para as veias do intestino, né, para o plexo mesentérico. De lá alcançam a forma adulta, né, lembrando que é o único local que chegam à forma adulta, acasalam-se e começam a pôr ovos, dando início a um novo ciclo. Esses ovos vão para o intestino, que vão para o intestino grosso, né, e saem junto com as fezes, e dependendo de onde aquelas fezes sejam depositadas, né, se chegar em algum ambiente aquático, começa todo o ciclo novamente. Então aqui seria o esquema do ciclo biológico, né, da esquistossomose mansônica. Vamos aqui iniciar, né, nós temos aqui os ovos, que são eliminados na fezes de uma pessoa que está infectada. Aqui até a morfologia dos ovos, né, do esquistossoma mansone, japônico e aematóbio, né. 2. Os ovos eclodem e liberam os miracídios, né, que é o primeiro estágio aí.
Esses miracídios, eles têm um quimiotropismo, né, que seria uma atração química pelos molúsculos, né? A gente tem aqui diferentes tipos de molúsculos, né, mas no caso da esquistossomose maçônica é do gênero Biofilarium, né? Os miracídeos penetram nos tecidos do molúsculo e começam a se multiplicar. Se chegar a uma grande infecção, a gente pode ter a morte do molúsculo, né? Pela instalação, né? Isso pode ocasionar ali nas funções fisiológicas desse organismo. Esporocisto em caramujos, né? Sucessivas gerações. A gente tem outro estágio aqui intermediário, que é o esporocisto, né? Que saiu ali entre o miracídio e a cercária, né? Que a gente vai ter o desenvolvimento, mas aí ele se torna cercária, né? As cercárias são liberadas pelo caramujo para a água e nadam livremente. E aí essas cercárias é que acabam penetrando a pele do hospedeiro definitivo, né? Essa cauda aqui ajuda na movimentação, mas durante a penetração essa cauda é deixada de lado, né? Ela não acaba penetrando. E aí quando penetra, cai no sistema venoso, na corrente sanguínea, que leva para os órgãos como pulmão e coração, que vão acabar se acumulando no fígado, né? As cercárias perdem a cauda durante a penetração e tornam-se em esquistossômulos. Lembrando que esquistossômulos é que vão acabar percorrendo aí o corpo, se acumulando em alguns órgãos, mas somente no fígado, né? Aqui a gente tem a circulação, migração para o sangue portal do fígado e amadurecimento da forma adulta. E aí lá no fígado eles têm o reparto sanguíneo, né? Se alimentam de sangue e acabam se instalando no plexo mesentérico, que é justamente ali no sistema porta-hepático, né? Que fica entre o intestino e o fígado. E lá na forma adulta eles começam a fecundação, né? E a oviposição. Pares de vermes migram para vênulas mesentéricas do intestino reto, depositam ovos que circulam para o fígado e caem nas fezes, pelo plexo venoso da bexiga também, né? E toda essa constituição aqui dos vasos acabam fazendo com que eles se instalem, né? E tenha a oviposição. Aqui no caso, durante a ocorrência da doença, a gente tem um acúmulo de líquidos, né? Principalmente aí pelo aumento do fígado e, se eu não me engano, do baço, né? Aqui seria uma forma 3D da forma adulta dos vermes, né? E tem um acometimento aí, principalmente em crianças, né? Que acabam entrando em contato com esses ambientes aquáticos, de locais que não tem muito saneamento básico, por isso que as fezes entram em contato com esses ambientes, né? Tá muito relacionado com isso. Acho bem interessante essa imagem, né? Um casal de esquistossoma mansoni, macho e fêmea, em veia do plexo mesentérico, né? Como a gente falou, ele tem uma coloração esbranquiçada, o macho, e a fêmea mais escura, e onde a fêmea ela acaba se encaixando ali na fenda, né? E o macho ele tem duas ventosas que ajudam a se fixar. Então eles ficam nessas pequenas veias, né, do plexo mesentérico, fecundando e levando ali a produção de ovos, né, que vão cair no intestino e a partir dali nas fezes. Aqui eu coloquei esse esquema que eu achei bem interessante, né, que ele dá um resumo de todo o ciclo. Então a gente começa aqui pelo ovo, né, que vai estar presente nas fezes, que acaba entrando em contato com o ambiente aquático, né, devido à falta de saneamento e outras questões. Aqui dentro a gente já tem o miracídio, né? O miracídio ele acaba eclodindo do ovo, ele tem uma constituição de vários cílios e por quimiotropismo eles acabam se atraindo pelos molúsculos, penetram os molúsculos, tem toda a sua multiplicação. Entre o miracídio e a cercária ainda tem o estágio larval do esporocisto, mas quando ele é liberado do caramujo ele está na forma de cercária, que tem essa cauda que ajuda na movimentação, que acaba penetrando na pele, né?
essa penetração aí, justamente ela tem umas enzimas, né? Acabam tendo essas enzimas como coagulase, proteases e hialuronidases que acabam degradando ali o tecido e ajudando na penetração. E ela perde a cauda, né, durante a penetração, e quando entra na pele vai cair na corrente sanguínea. Da corrente sanguínea ainda falta aqui outro estágio, que é o esquistossômulo. O esquistossômulo ele vai acabar indo para o coração e para o pulmão e pela corrente sanguínea se depositar no fígado, onde chega a forma adulta, né, tem ali a alimentação por sangue. E lá no plexo mesentérico, ó, aqui seria o intestino e aqui as veias, né, os vasos que ligam o intestino ao fígado, né? Isso daqui é toda uma rede, eles acabam se instalando nesses vasos que é o plexo mesentérico. E lá, na forma adulta, ocorre a fecundação, a produção de ovos que caem no intestino e aí vão se juntar lá na formação de fezes que caem no ambiente e formam aí todo o ciclo novamente, certo? Então esse aqui é um resumo do ciclo biológico. Esse vídeo aqui, ele achei bem interessante, foi o trabalho de alguns alunos da faculdade, não lembro bem a graduação, mas eles mostram, né, imagens reais de todos os estágios do esquistossoma mansoni, né? Desde o ovo até o miracídio, cercária, até a forma adulta e como eles podem ser estudados até mesmo em laboratório, certo? Então vocês podem acessar esse vídeo aí e ele fala um pouquinho da doença também. Esse daqui, para finalizar, é um estudo, né, uma pesquisa científica, só não estou lembrando bem qual a universidade que está realizando. É uma vacina inédita para esquistossomose, né, estando em nova fase de estudos clínicos, né? Como a gente conhece todos os mecanismos da doença, do parasita, quando a gente conhece bem o parasita, seus estágios de desenvolvimento, principalmente a forma infectante, a gente pode encontrar alternativas, né, estudar aí alguns tipos de medicamentos, né, até mesmo aí na produção de vacinas, que possam proteger contra essa doença, porque ela é muito endêmica aqui no Brasil, muito endêmica mesmo, por conta das espécies, né, presentes em regiões do Brasil e muitas áreas como é que eu posso dizer? Áreas de risco, né, sem saneamento básico. Tem muitas pessoas que não têm esse acesso, que são coisas básicas de higiene, e aí elas estão muito expostas a esse tipo de doença, a esse tipo de parasita, assim como muitos outros. Então aqui é uma região bem endêmica, né, no país, e a gente poder impulsionar pesquisas, né, principalmente aí na produção de vacinas, poderia ajudar muito as pessoas que não têm, muitas vezes, nem condições de ter uma alimentação básica ou higiene básica, e acabam sendo as mais prejudicadas em relação a isso, certo? E obrigado.